alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, leiam o nosso texto de apoio, que é publicado no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br, onde os irmãos também terão acesso aos slides e terão a sequência do raciocínio da nossa lição. Alguns irmãos dizem: irmão Calamuru, é difícil acompanhar a sua aula porque ela não está de acordo com a lição. Não está mesmo de acordo com a lição, porque nós não repetimos o texto da lição. A nossa proposta é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. Os irmãos já leem a revista, leem o livro de apoio, veem o vídeo do comentarista. Então, nós temos que trazer algo sob outra perspectiva para complementar o estudo dos amados irmãos. Mas o irmão, seguindo a linha do raciocínio que nós colocamos aqui, que aí, quando os irmãos veem o nosso texto e os slides, os irmãos irão acompanhar a linha do raciocínio nosso, e isso facilita a compreensão. Além do nosso texto de apoio, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos toda semana da faixa etária dos adultos. Nós também publicamos no site do portal Escola Dominical slides, videoaulas e textos de apoio de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, a sede aqui em São Paulo. Essa reunião é aberta a todos os que amam a reunião e o estudo da Palavra de Deus e se realiza no templo antigo da igreja, na rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho, onde hoje é a sede da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Também o irmão pode acompanhar online e elucidar as suas dúvidas no chat que é aberto a todos os participantes. Também, durante a semana, nós costumamos também disponibilizar breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas nas lições bíblicas. O irmão terá um momento devocional e, ao mesmo tempo, poderá angariar ainda mais informações sobre a lição. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Estamos estudando os livros de Ruth e de Esther. O nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz, que é pastor das Assembleias de Deus em Ji-Paraná, no estado de Rondônia. E hoje, prosseguindo o estudo do livro de Ruth, porque nós vamos estudar neste trimestre o livro de Ruth e o livro de Esther. Então, o primeiro bloco é o estudo do livro de Ruth. Hoje nós iremos estudar a lição de número 3, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Nós vamos falar sobre esse relacionamento entre as duas mulheres que são as protagonistas, ou seja, as personagens principais do livro de Ruth. Ruth, que dá nome até ao livro, e a sua sogra Noemi. Como nós dissemos, a perspectiva desse trimestre é mostrar que Deus governa o mundo e que Deus cuida
da família. E no livro de Ruth, nós vamos ver esse cuidado todo especial com a família. A família, ela é cuidada por Deus porque Deus foi quem criou a família. A família é a obra-prima da criação de Deus. Lá no final do relato da criação, que ocupa os capítulos 1 e 2 do livro do Gênesis, nós vamos ver a criação da família. Gênesis 2 e 24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. É a formação da família. A família foi criada por Deus. E esta criação, este princípio divino, é reafirmado pelo Senhor Jesus. Lá em Mateus, capítulo 19, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, nós vemos aqui que Jesus confirma este princípio, que é um dos princípios éticos básicos da conduta humana. É o princípio da família monogâmica. A família, que é a união entre um homem e uma mulher pelos laços do casamento e que gera um ambiente apropriado para a comunhão de Deus com o homem e da comunhão entre os homens. A família é este lugar escolhido por Deus para ser o primeiro lugar em que ele se manifestaria ao ser humano. Ao mesmo tempo, ele teria o lugar onde aprender a conviver com o próximo. Na família, nós temos o ambiente adequado e apropriado para que o homem aprenda a amar a Deus e a amar ao próximo, que são os dois grandes mandamentos. Então, a família é o lugar para o aprendizado e o exercício do amor. Este cuidado de Deus com a família, nós vamos encontrar claramente no livro de Ruth, porque Deus vai restabelecer uma família que se destruiu por desobedecer a Deus. É por isso que é dito que o livro de Ruth, ele, assim como o livro de Esther também, ele é uma demonstração da divina providência. O que é esta expressão que os estudiosos da Bíblia, os teólogos utilizam de divina providência? A declaração de fé das Assembleias de Deus, no capítulo 2, que é o capítulo sobre Deus, no item 6, lá na página 35, ele nos fala, ela, né, declaração de fé, nos fala o que é a divina providência. Diz o texto: a providência divina é a atividade de Deus na preservação, concorrência e governo de todas as criaturas e de tudo que ocorre na criação até seu destino final. A preservação é o cuidado divino em conservar e manter todas as coisas criadas, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1 e 3. Isto inclui o homem na providência divina. E podemos dizer aqui inclui a família, que também foi criada por Deus, bem como os demais seres viventes, sejam eles animados ou inanimados, e toda a natureza. E para corroborar esta afirmação, a nossa declaração de fé, ela menciona aqui
os versículos de Mateus 6, 26, 28 a 30. Lá no Sermão do Monte, Jesus diz que Deus cuida das aves, Deus cuida das plantas e também cuida de nós. Deus cuida de todos os viventes, desde a estrutura mais simples até a mais complexa. E por isso, ele cita aqui Neemias 9:6. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra, e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Isto está em Neemias 9:6. E também o salmista, no Salmo 145, versículo 16, diz: Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. O mundo não subsistiria sem o cuidado e a vontade preservadora de Deus. É também nesse sentido que opera a concorrência. O que é a concorrência? É concorrer, é correr com, é colaborar, contribuir, também participar. Deus não é exclusivista, ele tem o controle de todas as coisas. Ele preserva e conserva com exclusividade toda a criação, mas ele permite, e por isso deu ao homem o livre-arbítrio, que o homem contribua nesta ação divina, que o homem participe desta ação divina. E por isso que nós devemos entender a concorrência como uma permissão divina, um espaço dado a Deus ao homem, que não tira de modo algum o controle e a soberania divina. Deus nos dá o privilégio de poder contribuir com ele. E, para tanto, a nossa declaração de fé cita Atos 17 e 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, Deus, pela sua infinita bondade e pelo desejo que tem de ter ao homem ao seu lado, permite que o homem tome algumas atitudes, mas essas atitudes humanas jamais retiram a soberania divina. Por seu turno, o governo divino não é um controle meticuloso ao ponto de excluir a liberdade humana. O seu reger por direito fixa limites a essa liberdade, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Então, Atos 17, 28. Paulo, ali diante do Areópago, aos sábios atenienses, ele mostra que nós podemos nos mover, podemos ter iniciativas, temos liberdade, mas é nele. Ou seja, jamais Deus perde o controle de todas as coisas. E, para tanto, a nossa declaração de fé cita Jó, cita primeiro Jeremias 7:31. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e a suas filhas e as suas filhas. O que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Então veja que Deus jamais concordou, jamais mandou e jamais se agradou que houvesse sacrifícios humanos, mas os havia. Os próprios judaítas, nesses dias terríveis de apostasia, estavam lá em plena Jerusalém, no Vale de Inom, sacrificando seus filhos a Moloque. Deus permitia que isso fosse feito. Mas por causa disso eles foram para o cativeiro. Então aqui mostra bem a divina providência, né? Que não é um controle meticuloso, não é um exclusivismo. Deus permite a concorrência. E o segundo texto que a nossa declaração de fé cita da Bíblia Sagrada para comprovar esse pensamento é em Jó, aí sim, 42:7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita:
A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Veja que Deus permitiu, até para ser uma parte da provação de Jó, que os amigos de Jó falassem o que era errado a respeito de Deus. Mas eles tiveram que se arrepender e pedir a Jó que sacrificasse e orasse em favor deles para que eles não fossem punidos. Então, isso é o que é a divina providência ou a providência divina que é demonstrada tanto no livro de Ruth quanto no livro de Esther. Para nós entendermos o livro de Ruth, agora nós vamos, como eu disse na aula passada, estudar minudentemente o livro de Ruth, nós precisamos entender o pano de fundo deste livro, o tempo em que ocorreram os fatos do livro de Ruth. E o próprio livro de Ruth nos fala que os fatos deste livro ocorreram no período dos juízes. Está lá escrito em Ruth 1:1. E sucedeu que no dia em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Então, embora o escritor, o autor do livro, que a tradição judaica diz ter sido Samuel, não precise em que na época de que juiz nós tivemos esses episódios, diz que foi no período dos juízes. E isto é o suficiente para nós entendermos as circunstâncias em que ocorreram os fatos que levam ao livro, que são narrados pelo livro de Ruth. O primeiro fator aí é que no período dos juízes nós temos um período de estagnação espiritual. É um período de fracasso espiritual do povo de Israel. Nós não vamos ler aqui, porque o texto é muito longo, mas os irmãos leiam o capítulo 2 do livro dos Juízes, principalmente a partir do versículo 13. Livro dos Juízes, que também a tradição judaica atribui a autoria a Samuel, o que reforça bem esta ideia, porque ele ter dito que o livro de Ruth ocorreu no período dos Juízes, ele está reforçando que era um período de estagnação espiritual. No período dos Juízes, havia uma grande falha por parte dos israelitas. O Senhor havia mandado que os pais ensinassem aos seus filhos a palavra de Deus, a lei do Senhor. É o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havia uma ordem divina para que os pais ensinassem aos seus filhos a lei do Senhor. Mas na época dos juízes, isto não era feito. No livro dos Juízes, no capítulo 2, no versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. E isso se sucedeu durante todo o período dos juízes. A discussão quanto tempo durou o tempo dos juízes, mas entre 300 e 400 anos. Geração após geração, os pais não ensinavam os filhos a lei do Senhor. E por isso os filhos, quando cresciam, copiavam os costumes e os padrões de comportamento dos povos vizinhos ou dos povos que não tinham sido destruídos,
e que viviam no meio deles. E eles então entravam na idolatria, no pecado. E aí Deus, conforme havia pactuado com o povo, o chamado Pacto Palestiniano, que está lá no capítulo 22 de Levítico, no capítulo 28 de Deuteronômio, quando o povo desobedecia a Deus, a primeira coisa que Deus fazia era fazer cessar a chuva. E aí o povo passava fome. E se o povo prosseguisse em desobedecer a Deus, Deus então permitia que povos estrangeiros viessem e dominassem sobre o povo. Aí o povo, sofrendo a opressão do estrangeiro, clamava a Deus. Aí Deus levantava um libertador, que era o juiz. Esse libertador livrava o povo. Mas o povo não ensinava a lei do Senhor aos seus filhos e tudo começava novamente. Aí nós teríamos um círculo vicioso. Por isso que é um período de estagnação espiritual. O povo não cresce espiritualmente, porque geração após geração caíam no pecado, não aprendiam a palavra, caíam no pecado, eram oprimidos, clamavam a Deus, eram libertos, mas não ensinavam a palavra de Deus aos seus filhos. Os seus filhos pecavam e tudo começava novamente. É por isso até que Samuel, que foi o último juiz, cria as escolas dos profetas, que eram umas instituições para ensinar a palavra de Deus ao povo, para treinar ensinadores da palavra, para que o povo saísse desse círculo vicioso. Este era o momento espiritual trágico e triste de Israel nos dias em que aconteceram os fatos do livro de Ruth. E o texto diz que houve uma fome na terra, onde em Belém de Judá. Era uma ironia. Belém é uma cidade da tribo de Judá e Belém, em hebraico, Bethlehem, quer dizer casa de pão. Belém recebeu esse nome porque era um lugar onde havia grande produção tanto de cevada quanto de trigo, que são a matéria-prima do pão para aquele povo. Na casa de pão havia fome. E por que havia fome? Porque o povo estava em desobediência. Como eu disse aos irmãos, Deus havia selado um pacto com Israel, e esse pacto é chamado de Pacto Palestiniano, pelos estudiosos da Bíblia, e Deus havia sido muito claro que se houvesse desobediência à lei, infidelidade ao Senhor, Deus iria, como primeiro ato, retirar a chuva da terra. E aí não haveria produção, e não havendo produção, haveria fome. Está lá em Deuteronômio 28 e 24. O Senhor, por chuva da tua terra, te dará pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti, até que pereças. Então havia fome na terra. Belém não tinha produzido nada. E quando houvesse a fome, o que o povo deveria fazer? Deveria clamar a Deus, pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender e abandonar os seus pecados, e Deus os voltaria a abençoar. Mas o texto bíblico diz que, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque. E o nome de sua mulher, Noemi. E os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Esta
esse texto bíblico nos mostra bem a mentalidade de Elimeleque. O nome Elimeleque significa o Senhor ou Deus é o meu rei. Que ironia! Mais uma ironia. A primeira, haver fome na casa de pão. E agora o homem cujo nome é o Deus é o meu rei, ele simplesmente abandona a Deus. Se Deus é o meu rei, eu devo fazer o que ele manda. Eu devo ser-lhe obediente. Eu devo ser-lhe submisso. Mas Elimeleque, lamentavelmente, negava o seu próprio nome. Houve fome na terra, ele resolve ir para Moabe, que era um lugar que Deus expressamente havia dito que não era um lugar para os israelitas. Não era o lugar para os israelitas. É o que nós lemos no livro de Deuteronômio, capítulo 2, versículo 9. Deuteronômio 2 e 9. Então o Senhor me disse: não molestes a Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque te não darei herança da sua terra, porquanto tenho dado Ar aos filhos de Ló por herança. Deus deu como herança para o povo de Israel a terra de Canaã. Elimeleque morava em Belém de Judá, porque a sua família havia recebido por herança aquela terra de Deus. Mas quando houve fome na terra, e a fome estava relacionada à desobediência do povo a Deus, o que fez Elimeleque? Foi súdito de Deus? Submeteu-se ao mandamento de Deus? Não! Deliberadamente se rebelou contra Deus. Foi para Moabe. Moabe era conhecido por ser uma terra fértil, de grande fartura. Mas Deus havia proibido os israelitas de morarem em Moabe. Deus disse que não lhes tinha dado aquela terra. Mas Elimeleque não queria saber nada de Deus. Em vez de se arrepender dos seus pecados, ou mesmo se não fosse ele o pecador, conclamar os outros israelitas a se arrependerem para que voltasse a haver fartura, ele resolve abandonar a Deus. E naquele tempo havia uma mentalidade de que cada nação tinha o seu Deus. É por isso que existe a expressão Deus de Israel. Ao imigrar para Moabe, Elimeleque estava dizendo: não quero mais o Deus de Israel. Embora o seu nome fosse Deus é o meu rei, como está tendo fome, eu vou buscar o Deus de Moabe, que era Quemos. Este gesto de imigrar para Moabe revela um coração rebelde de Elimeleque contra Deus. Em vez de se submeter a Deus, em vez de constituir a sua família debaixo da lei de Deus, ele se rebela contra Deus e abandona a terra que lhe foi dada por Deus. Estava pensando apenas no mantimento, não na comunhão com Deus. Uma visão horizontal da vida. Isso não foi de uma hora para outra. A Bíblia nos diz que os filhos de Elimeleque, e ele que deu o nome aos filhos, um deles se chamava Malom, com quem Ruth se casou, inclusive, e o outro, Quilion. O que quer dizer o nome Malom? Quer dizer doença. Veja que, ao dar o nome do filho de doença, Elimeleque já demonstrava o seu desagrado com os acontecimentos e sua má vontade para com Deus. E o seu segundo filho, Quilion, significa definhamento.
como que se Elimeleque estivesse a acusar Deus de ser o responsável pela perda patrimonial ou pelas dificuldades que Elimeleque estava enfrentando. O desvio espiritual, irmãos, não é abrupto nem repentino. Ele é contínuo, a um afastamento dia após dia. Elimeleque, porque havia fome na terra, foi para Moabe, demonstrando seu abandono de Deus, sua incredulidade, sua rebeldia, sua insubmissão. Não poderia terminar de outra maneira uma situação dessa. Não poderia terminar a não ser com a morte de Elimeleque. Indo para Moabe, Elimeleque morre. Não sabemos se teve ou não fartura, mas se teve fartura, dela não usufruiu, porque ele morreu. E seus 2 filhos, diante da morte de Elimeleque, em vez de caírem em si e verem que Deus não se agradava daquilo que eles estavam fazendo, pelo contrário, eles se casam com mulheres moabitas. Veja que o texto diz que quando eles foram para Moabe, eles ficaram ali, ou seja, havia um ânimo de se manter na terra proibida por Deus. E com a morte de Elimeleque, Malom e Quilion mantêm este desejo, porque resolvem, inclusive, se casar com mulheres moabitas, o que também não era permitido pela lei de Deus, mas mostrando que queriam ficar em Moabe e ali, inclusive, constituíram família. Noemi, a mulher de Elimeleque, apesar de ter seguido seu marido, e deveria fazê-lo, porque era uma mulher que servia a Deus, e a palavra de Deus manda que a mulher seja submissa ao marido, ela nunca compactuou com esta rebeldia de seu marido. Pelo contrário, quando os seus filhos resolvem casar com mulheres moabitas, ela, em primeiro lugar, e isto é muito importante, não tratou as suas noras com desdém nem com preconceito. Certamente não era de seu agrado que seus filhos fizessem aqueles casamentos. Mas, tendo-se consumado o casamento, Noemi se comporta como uma verdadeira serva de Deus. Ela acolhe e cuida das suas noras como se fossem suas filhas. E mais do que isso, ensina a essas mulheres quem é o Deus de Israel. Ensina a essas mulheres como elas deveriam ser mulheres de acordo com a vontade de Deus. E este ensino de Noemi teve resultado. Porque pouco depois, tanto Malom quanto Quilion morrem também. Seguiram os caminhos do pai e tiveram o mesmo destino triste. Quem desobedece a Deus, quem se rebela contra Deus, sempre encontra a morte. Às vezes não é a morte física, como aconteceu com Elimeleque, Malom e Quilion, mas é a pior das mortes, que é a morte espiritual, a morte eterna. Nós sabemos que o Antigo Testamento nos mostra é figura das realidades espirituais do Novo Testamento. Então, tomemos cuidado, porque quando desobedecemos a Deus, quando pecamos, quando deliberadamente nos rebelamos contra Deus, a morte é certa. E pode não ser a morte física,
mas certamente já se terá a morte espiritual. Quando Malom e Quilion morrem, Noemi fica sabendo, inclusive, que voltou a haver fartura em Belém. Noemi resolve voltar para Israel. Isto mostra que no seu coração ela nunca teve o desejo de sair de Israel. E isto mostra que Noemi teve uma visão correta dos acontecimentos, de que tudo deu em tragédia e fracasso porque havia desobediência à palavra de Deus, porque havia rebeldia contra Deus. Nossas famílias precisam se alicerçar na obediência à palavra de Deus. Não podemos, por causa de fartura material, para termos posição, para ostentarmos um consumismo desenfreado, deixar de observar a palavra de Deus. Hoje, muitas famílias estão aí destruídas, seus membros estão mortos. Por quê? Porque desobedecem à palavra de Deus. Porque fazem exatamente o que Deus diz para não fazer. E o resultado disso, meus amados irmãos, é fracasso, é miséria, é morte. Noemi estava agora desamparada, sem filhos, viúva, sem condições de se subsistir. Elimeleque foi buscar a fartura e só encontrou a miséria, o desamparo, a pobreza. Irmãos, como estão nossas famílias? Há muitos lares em que pai e mãe trabalham todo dia para poder pagar as contas, com muitas despesas, com coisas supérfluas e desnecessárias. Enquanto isso, os filhos não são criados na palavra de Deus, não há convivência entre os pais e os filhos. Os filhos são doutrinados no sistema educacional maligno, onde existe ideologia de gênero, onde existe o ensino da rebeldia contra Deus, o ensino da descrença com a palavra de Deus. E estes filhos, assim como nos dias dos juízes, não sendo criados na palavra de Deus, não tendo convivência com os pais, passam a ser delinquentes, pessoas perdidas, que se envolvem no pecado e em todo tipo de miséria. Noemi, dentro das suas limitações, ela ensinou às suas noras quem era o Deus de Israel. E as suas noras aprenderam isto. Tanto que quando elas ficam também viúvas, ao invés de voltarem para as casas de seus pais, ao modo de vida dos moabitas, elas continuam morando com Noemi, porque haviam se afeiçoado a Noemi, porque Noemi havia sido acolhedora, porque Noemi havia dado testemunho, porque Noemi havia falado das coisas de Deus, ensinado as suas noras a serem mulheres decentes e tementes a Deus. Nós notamos que o desejo daquelas mulheres era de ser mães. Tanto que Noemi, quando diz para elas voltarem para suas famílias, porque ela pensava em ir sozinha para Israel, porque já sabia que as suas noras eram moabitas e poderiam não ser bem recebidas em Israel, ela disse: olha, vocês, se eu hoje me casasse e engravidasse, não teriam essas crianças como serem seus maridos, para que vocês fossem mães. Ou seja, as noras de Noemi haviam aprendido com Noemi
a serem verdadeiras mães, como se estivessem em Israel, a serem mulheres que prezavam pelo casamento e pela maternidade, o que não era comum em Moabe. Em Moabe havia uma prostituição institucionalizada. Lembremos do episódio de Baal Peor, onde as mulheres moabitas levaram 23.000 israelitas à prostituição e à morte, onde a sensualidade era a regra, como é nos dias de hoje. Mas Noemi, mesmo em terra estrangeira, mesmo constrangida, ela falou de Deus e fez com que suas noras adotassem os valores e os padrões da lei do Senhor. Tanto que elas querem voltar com Noemi para Israel. Noemi tenta convencê-las a que não se fizesse isso, que elas voltassem às suas casas. Orfa se convence. Ela não tinha ainda uma fé inabalável em Deus. Ela tinha adotado os valores e os padrões de comportamento de Israel, mas não tinha adotado o povo de Deus, nem o Deus do povo. Convencida pelos argumentos da sua sogra, Orfa dela se despede e volta para os seus familiares. Mas Ruth não. O texto diz, lá em Ruth 1:14, então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Ruth havia crido em Deus. E uma crença que é uma crença como a crença de Abraão, como nos fala o apóstolo Paulo no livro de Romanos. Que Abraão creu e esperou contra a esperança. Tendo uma mulher estéril, ele creu na mensagem que Deus lhe deu, que ele seria pai de muitas nações. Ele não tinha como esperar ter um filho, que dirá ser pai de nações. Mas ele creu. E é por isso que a Bíblia diz que Abraão é amigo de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ruth também creu no Deus de Israel. Ela não viu no Deus de Israel um Deus vingador, um Deus matador, mas ela compreendeu que Elimeleque, Malom e Quilion haviam encontrado a morte por ter desobedecido a Deus. Um Deus que provava que tinha o controle de todas as coisas, tanto que castigou os desobedientes, mesmo em terra estrangeira. Lembrem-se desta mentalidade do Deus nacional. Ruth viu a mão de Deus atuando em Moabe. Portanto, Deus de Israel era o Deus de toda a terra. Ela creu naquilo que Noemi lhe ensinou. E mesmo diante da dificuldade, mesmo diante das vicissitudes da vida, ela viu a mão de Deus, a divina providência, a atividade de Deus na preservação, na concorrência, como diz a nossa declaração de fé, na preservação, na concorrência e no governo de tudo e de todas as coisas. Ela creu que aquele Deus era o único e verdadeiro Deus. E ela queria fazer parte do povo de Deus e queria ter a Deus como seu Deus. É por isso que ela se apega a Noemi, porque foi Noemi quem lhe ensinou a respeito desse Deus. E então, ao se apegar a Noemi, ela não aceita a hipótese de voltar aos seus familiares. Ruth 1:15. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti.
Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth adotou a Deus como seu Deus. Porque ela adotou a Deus como seu Deus, Deus que quer que todos os homens se salvem, quando ela invoca o nome do Senhor, ela é salva. Como diz o texto bíblico, todo que invoca o nome do Senhor é salvo. Ela é acolhida por Deus. Ela demonstra fé em Deus. E ela, assim como Abraão, foi justificada. E este amor de Deus, esta fé, faz com que o amor de Deus venha habitar em nosso coração. É o que diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando cremos, invocamos o nome do Senhor, o Senhor nos justifica, o Senhor perdoa os nossos pecados, nós entramos em comunhão com Deus e o amor de Deus é derramado em nosso coração. E quando o amor de Deus é derramado em nosso coração, nós passamos a amar a Deus. É o que diz o apóstolo João, 1 de João, capítulo 3, aliás, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ao crermos em Deus, o amor de Deus é derramado em nós e o amor de Deus gera o nosso amor a Deus, que é o primeiro e grande mandamento. Como disse o Senhor Jesus, aquele doutor da lei, lá em Mateus, capítulo 22, versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então, o primeiro e grande mandamento é amar a Deus. Mas nós só amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Quando cremos em Deus, quando cremos na boa vontade de Deus, no desejo de Deus de nos salvar, nós recebemos o amor de Deus e este amor de Deus gera o amor a Deus. Foi o que aconteceu com Ruth. O teu Deus é o meu Deus. Ruth passou a amar a Deus. E por amar a Deus, ela quis fazer parte do povo de Deus. Quando nós recebemos o amor de Deus, nós amamos a Deus e nosso amor a Deus nos faz pertencer ao povo de Deus. O mesmo Espírito Santo que derrama o amor de Deus em nosso coração, nos insere no povo de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Porque todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Quando recebemos o amor de Deus e recebemos o Espírito, porque Deus é amor e o Espírito Santo é Deus,
Nós amamos a Deus e passamos a pertencer ao povo de Deus, porque todo o povo de Deus bebe de um Espírito. Todo o povo de Deus tem o Espírito Santo. Não estamos falando aqui da igreja, efetivamente, mas lá Ruth quis pertencer ao povo de Deus, que era um povo étnico, que era o povo de Israel. E por isso ela estava deixando Moabe para ir morar em Israel. O amor de Deus gera o amor a Deus. O amor a Deus nos leva a querer fazer parte do povo de Deus. E aí nós temos o amor a Noemi. Ruth amava a Noemi. Por quê? Porque quem tem o amor de Deus, que gera o amor a Deus, também ama o próximo. É o que João nos ensina. 1 de João, capítulo 4, versículo 21. Versículo 20. Eu li o 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Aí vem o versículo 20. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Ruth amava Noemi. Por quê? Porque ela amava a Deus. E ao amar a Deus, ela amou a sua sogra. Ela amou a Noemi. Porque entre os próximos, e nós temos que amar o próximo, e próximo é qualquer um, como Jesus ensinou lá na parábola do bom samaritano, próximo é qualquer que é o outro, é qualquer pessoa. Dentre estes próximos, nós devemos amar particularmente os nossos familiares. É o que Paulo diz no seu ensino a Timóteo, lá na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, o primeiro próximo que nós devemos amar são os nossos familiares. E aqui nós vemos a sabedoria de Noemi. Mesmo os casamentos não sendo agradáveis a Deus, mesmo as mulheres sendo moabitas, e o moabita não podia nem sequer entrar na congregação do Senhor, é o que nós vemos lá em Deuteronômio, capítulo 23. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente, porque não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saís do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor de Petor da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porque o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão. Antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Então os moabitas não podiam nem entrar na congregação, no tabernáculo. Por quê? Porque odiavam a Deus, porque odiavam o povo de Deus. Mas Ruth agora amou a Deus e amou o povo de Deus. Mas por quê? Porque Noemi demonstrou o seu amor às suas noras. Noemi tinha o amor de Deus, que se tornou amor a Deus,
e este amor a Deus se transforma em amor ao próximo, a ser manifestado primeiramente entre os familiares. Existe uma grande realidade que foi inclusive vivida pelo Senhor Jesus. É a realidade de termos em casa os nossos primeiros inimigos. É o que está escrito lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Esta profecia de Miqueias, ela se cumpre, inclusive na vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus cita este texto, esta profecia, lá em Mateus capítulo 10, versículo 35. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Jesus sofreu isto na pele. Quiseram prendê-lo por entender que ele era louco. A sua mãe e os seus filhos. É o que nós lemos lá em Marcos, capítulo 3, versículo 21. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E ainda nesse mesmo capítulo 3, versículo 31, chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. A sua mãe e seus irmãos queriam prendê-lo, porque achavam que ele estava louco, dizendo que ele era o Cristo. E Jesus não foi ao encontro deles, porque os inimigos são os da sua própria casa. Mas veja que Jesus, tendo a incredulidade da sua família, isso nós lemos lá em João, capítulo 7, versículo 5, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Jesus não atacou os seus familiares, não maldisse os seus familiares. Neste momento extremo, ele não vai ao encontro dos familiares para não causar escândalo. Mas Jesus só subiu aos céus 40 dias depois de ressuscitado. E um dos motivos pelos quais ele ficou na terra foi para salvar os seus familiares. Os seus irmãos incrédulos, a sua mãe decepcionada, mas antes de subir aos céus, a Bíblia diz que ele apareceu ao seu irmão, Tiago. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Jesus apareceu a Tiago. Na cruz mesmo, Jesus colocou sua mãe aos cuidados de João. E quando Jesus sobe aos céus, os seus familiares estão salvos, tanto que eles foram batizados com o Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Quando Jesus subiu aos céus, os seus familiares faziam parte daqueles quase 120 que foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Porque Jesus, mesmo tendo a sua casa como seus inimigos, os amou.
e foi em busca da salvação deles. É assim que nós devemos fazer. Noemi estava contrariada, mas ela amou as suas noras. E as suas noras a amaram. Ruth a amou. Nós vemos esse testemunho das mulheres de Belém, lá em Ruth, no capítulo 4, versículo 15. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Ruth demonstrou seu amor a Noemi. E um dos significados do nome Ruth, como nós vimos na lição passada, é a amizade. Ruth demonstrou amar a Noemi. E ela amava a Noemi porque amava a Deus, e ela amava a Deus porque tinha recebido o amor de Deus, porque tinha crido em Deus. Diante desta atitude resoluta de Ruth, que demonstra que o amor ao próximo, decorrente do amor a Deus, decorrente do amor de Deus, decorrente da fé em Deus, é um amor inabalável que independe das circunstâncias e que só a morte pode separar. É por isso que esta declaração de Ruth, a sua sogra, é utilizada em muitas pregações, em cultos de celebração de casamento, porque demonstra aqui o verdadeiro e inabalável amor que tem origem em Deus. E todo amor que tem origem em Deus é eterno, é permanente, é inabalável. Não são sensações sexuais, não são paixões momentâneas, não. É um amor duradouro, um amor permanente. Naturalmente, este amor aqui entre Ruth e Noemi, por ser terreno, morria com a morte, né? Cessava com a morte. O amor aos nossos familiares cessa com a morte, porque a família é uma realidade terrena. Mas tanto Ruth amava Noemi, quanto Noemi amava Ruth. E este relacionamento era firmado no amor. E por ser firmado no amor, não só foi duradouro, não só superou as adversidades, que não eram poucas, pois elas estavam na miséria e voltaram, como dizia minha saudosa avó, uma mão na frente e outra atrás, sem bens, sem condição, Noemi, de sequer trabalhar para amealhar os seus bens. Haviam ficado ausentes de Belém durante 10 anos, mas como elas estavam firmadas no amor, elas estavam firmadas em Deus, porque Deus é amor, como diz lá 1 de João 4:8, e por isso elas puderam superar todas as dificuldades. E por isso Deus iria cuidar delas, porque elas estavam debaixo do esconderijo do Altíssimo, porque elas estavam na obediência e no temor a Deus, porque elas tinham fé em Deus. E Deus honra a fé dos seus servos. O amor divino, desinteressado, que tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. O amor que não busca os seus interesses, o amor que é benigno, que é sofredor, que não é invejoso,
o amor que não se ensoberbece, que não trata com leviandade, que é decente. Esse amor descrito pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13. É este amor que havia entre Ruth e Noemi. E foi porque havia este amor que houve a restauração da família. No primeiro capítulo do livro de Ruth, nós vemos que uma visão horizontal, puramente material da vida, o desprezo à palavra de Deus, a rebeldia contra Deus, a desobediência, levam à morte e à destruição da família. Mas a fé em Deus, que gera o amor de Deus, que gera o amor a Deus e que gera o amor ao próximo, manifestado primeiramente aos familiares, ele tem um condão de restaurar a família e de receber as copiosas bênçãos de Deus. Amém.